Hoje o nosso assunto é sobre startups, mais precisamente investimentos em startups. Seria esse o início de um sonho? Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a Camila Teles, que é Head da Angels Wallet. Camila, seja muito bem-vinda, que prazer falar com você. Muito obrigada, Camila, pelo convite. Prazer é meu estar aqui conversando com vocês. Para a gente começar, Xará, eu quero saber de você. Como é esse investimento nos sonhos? A gente pode dizer que você trabalha com isso, né? Investindo no sonho das pessoas? Pode-se dizer que sim. O meu dia a dia é procurar bons negócios, bons empreendedores e empreendedoras e pessoas que estejam realmente dispostas a colocarem o seu capital, investir o seu dinheiro nesse investimento. Então, eu falo que eu faço esse match, essa ponte desses dois mundos, do empreender e do investir. Maravilha! E Camila, as pessoas, elas costumam investir em startups mesmo? Então, isso é algo que iniciou, tem muito mais tempo nos Estados Unidos, tanto que muitos dos termos que nós usamos ainda no Brasil são em inglês, porque isso veio do mercado de venture capital, capital de risco dos Estados Unidos, e aí no Brasil se replicou muitas das coisas que são usadas até hoje. Então, no Brasil a gente tem em torno de 20 a 25 anos esse mercado, então é algo muito novo que muitas pessoas já investem, conhecem e muitas ainda estão iniciando, estão conhecendo nesse mercado. Mas sim, nós temos muito dinheiro investido em empresas que ainda são jovens e ainda estão longe de abrir capital na bolsa. Então, são startups que nós chamamos de empresas jovens, com grande potencial de escalabilidade, que resolvem um problema inovador, e aí elas estão ainda numa fase muito inicial, que nós chamamos de early stage. Sim, e a gente ouve muito falar aí de investimentos, né? Investidor anjo. Quais são os outros tipos de investimentos que uma startup pode ter? Ela tem uma régua de diversos diferentes atores que podem estar investindo. Os primeiros deles normalmente são familiares, amigos, pessoas que confiam e acreditam no potencial do negócio, mas principalmente do potencial daquele empreendedor, daquela empreendedora. Passando por isso, a gente tem investidor anjo que às vezes investe sozinho ou às vezes investe em alguns grupos, que aí realmente o cheque pode ser um pouco maior. Cheque é sempre o tamanho de investimento que a pessoa está investindo, aquele grupo está investindo. A gente tem como aceleradoras também, que são empresas que investem em outras empresas e ajudam a acelerar aquele processo de crescimento. Como a gente também tem o player de plataformas de equity crowdfunding, fundos de investimento, e aí são diferentes perfis, diferentes tamanhos de investimentos e diferentes também propostas que você tem para aquelas startups. Então a gente tem muitos atores envolvidos nesse mercado de investimento, onde no Brasil cada vez mais a gente ouve mais novos entrando e mais pessoas investindo nesse mercado. Sim, e Camila, quem é que dá o valor, né, de uma startup? É a própria startup ou são os investidores? É aí que vocês entram atuando nesse segmento? Essa pergunta é bem complexa e com várias vertentes que várias pessoas às vezes possuem olhares diferentes. Existem alguns padrões da gente metrificar e a gente calcular o valor de uma startup, mas de toda forma ela vai ser avaliada normalmente pelos investidores que estão investindo, mas também vai ter que ter de alguma forma o aceite da startup a realmente entender que ela vale aquele valor e para ela tá tudo bem. Normalmente são alguns múltiplos que nós aplicamos, múltiplos de faturamento e outros tipos de múltiplos. Então, existe uma série de fatores que a gente utiliza para aplicar e fazer o valuation, que nós chamamos, né? Outro termo em inglês, que nada mais é do que o valor que o mercado pagaria, né? O valor que o mercado olha para a sua startup. Sim. Camila, são muitos termos em inglês. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho desses termos, né? Assim, os mais importantes nesse mundo das startups, pode ser? Claro. Isso é uma das questões até pessoais de Camila mesmo, de tentar simplificar esse mercado, porque nós sabemos que
muitos termos, às vezes em inglês, dificultam o entendimento e também a aproximação de empreendedores e investidores. Então, para iniciar, né, o que eu trabalho é um mercado de venture capital, capital de risco, onde as pessoas investem em startups, empresas jovens com grande potencial inovador, de escalabilidade, e elas vão investindo ali através de alguns contratos. Nisso a gente tem também outros termos do mercado ali de empreendedorismo, que estou aplicando e validando o meu MVP, que seria um mínimo produto viável, onde a pessoa às vezes está pivotando, onde ela está às vezes mudando o que ela estaria usando de serviço produto para outro. Então existem diversos termos desse mercado, tanto do lado do investidor, tanto do lado do empreendedor. Então, é sempre importante, cada vez mais, procurar se informar, procurar pesquisar sobre essas gírias, esses termos, para as pessoas que estão procurando investimento, para as pessoas que querem investir, estarem mais familiarizadas com esse termo. Sim, perfeito. E Camila, você falou que você trabalha procurando, né, startups para investir. Existe alguma startup que não seja boa para investir? Tipo, alguns que não são tão bons negócios assim? Como é que você avalia, né, essa procura na hora de investir nas startups? Certo. Existem alguns pilares essenciais que nós olhamos, como o time, né? Quem que está fazendo parte dessa startup, quais são as expertises, o background que essas pessoas possuem. Então, elas têm experiência ou não nesse mercado que elas estão atuando, o potencial desse negócio, o que ele está tentando resolver, que problema, que solução ele tem. E solução, se essa solução é inovadora, se essa solução já existe, ele está apenas replicando. Então, potencial inovador, equipe e principalmente potencial de escalabilidade. O quanto do mercado essa startup ela pode atingir, o quanto de mercado ela pode desenvolver. Isso provavelmente é o tamanho do mercado que ela pode ali estar desenvolvendo, atingindo e conseguindo conquistar. Então, são alguns pilares que nós olhamos. Obviamente, eu do meu lado não digo que eu não gosto ou não tenho um negócio bom. Eu acredito que tem muitos negócios se desenvolvendo e às vezes procurando acertar qual que é o melhor modelo, qual que é a melhor forma de estar monetizando esse negócio. Então, eu acredito que as startups que ainda não estão prontas é porque elas estão se desenvolvendo. Mas, de toda forma, eu, Camila, procuro conhecer, estar de olho em todas as startups. Porque, Camila, posso te falar, startup é algo que muda muito rápido, cresce muito rápido. Então, quanto mais cedo a gente estiver de olho, a gente estiver acompanhando essas startups, é melhor. Porque a gente, como investidor, a gente tem que olhar, como se fosse um bom produto do mercado, um bom serviço. Quem olhar primeiro tem as suas vantagens também. Sim, com certeza. E Camila, me fala, essas startups que recebem esses investimentos, elas são as startups aceleradas, seria isso? Isso. A Angels Wallet, que é a plataforma de equity crowdfunding a qual eu sou head, a gente tem uma parte de aceleração, então a gente acelera e investe em startups. Então elas aplicam, elas preenchem um formulário onde elas colocam algumas informações e a gente ali entende o momento dessa startup, entende o quanto que ela está precisando. Às vezes uma startup ela está precisando de 100 mil reais, às vezes alguma startup está precisando de 3 milhões de reais. Então muda bastante o perfil, o segmento que ela está atuando e o momento que ela está vivendo. Às vezes é um momento que ela quer expandir para o Brasil inteiro, às vezes é um momento que ela quer aumentar o time dela. Então a gente avalia essas características e entende se é um momento de investir e acelerar. Por que acelerar? Porque além do capital, do dinheiro que a gente está colocando, a gente auxilia nessa injeção de capital, né? De acelerar, às vezes, partes, pontos do negócio que eles precisam com a nossa expertise, com o nosso ecossistema, com o nosso network aqui do lado dos investidores. E Camila, depois que uma startup é acelerada, recebe esse investimento, quais são os próximos passos? Perfeito. Hoje não tem um caminho linear e igual que todas seguem. Às vezes tem uma startup que ela pegou apenas um investimento anjo, investimento com uma aceleradora, e depois ela já está numa fase muito maior, onde ela está procurando cheque de 10, 15 milhões.
Mas se for pensar em uma linha contínua, ela começa na fase early stage, onde ela procura alguns investimentos, ela cresce, ela evolui e ela tem alguns tipos de saída. Ela pode fazer uma fusão, uma aquisição com outras empresas, assim como ela pode crescer, assim como a gente tem exemplos de unicórnios dentro do Brasil. Unicórnios são startups que têm um valuation maior e superior a R$1 bilhão. E a gente tem exemplos dentro do Brasil, como o Nubank, que foram startups que iniciaram lá no início, tiveram várias rodadas de investimento e abriram IPO, né? Então fizeram ali a abertura do capital na bolsa. Então, posso dizer que o dia 1 dela seria com uma ideia, com o desenvolvimento desse negócio, e aí quando ela entra para uma outra fase, seria quando ela abre capital na bolsa. Antes disso, ela está com capital fechado. Ela trabalha aquele capital apenas com investidores que ela tem ali dentro do seu cap table, que nós chamamos. Depois ela pode abrir para um capital aberto, onde as pessoas começam a negociar e comprar as ações delas. Sim, e você estava falando aí de alguns valores, né? Investimento de 3 milhões. Esses valores para o investimento nas startups são feitos pela empresa que você trabalha, que você lidera, é isso? Isso. A gente tem aqui dentro da Angels Wallet a possibilidade de fazer investimentos de 300, 400 mil até 15 milhões. Então, hoje eu olho realmente para diversas startups, todos os segmentos hoje, Camila, eu olho. Então, pode ser de agronegócio, pode ser de saúde, pode ser de finanças. Tudo isso tem termos em inglês, tá? Agrotech, healthtech, fintech. Então, tudo isso vem do mundo dos Estados Unidos. Então, a gente replica muitos termos também em inglês. Mas olha para todos os segmentos. E aqui dentro da Angels Wallet, a gente consegue fazer cheques de até 15 milhões de reais. Olha, que bacana, viu, Camila? Olha, esse papo tá muito legal, muito esclarecedor, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não saia daí, é muito rápido, eu já volto. Estamos de volta na nossa entrevista especial de hoje, falando sobre investimentos em startup. Já está aqui comigo a Camila Teles, que é head da Angels Wallet, uma empresa que investe nas startups. Camila, no bloco anterior nós estávamos justamente falando dos diversos segmentos que uma startup pode atuar. A sua empresa, ela costuma investir mais em que segmento de startup? Qual perfil? Nós olhamos por um perfil que ele já tem o seu negócio desenvolvido, então a gente chama de MVP validado, onde o mínimo produto viável já está rodando no mercado, seja com produto, com serviço, já possui um faturamento, uma base de clientes. E falando de segmentos, a gente tem realmente alguns segmentos mais aquecidos dentro do mercado. Então, dando, por exemplo, de educação, é um segmento muito aquecido, onde as pessoas olham desde a educação básica à educação avançada, de pós-graduação, especialização, de cursos. Então, educação é um investimento que realmente ele acontece de forma cada vez mais latente e diferenciada perto de outros segmentos. Outro segmento muito importante dentro do Brasil é de agronegócios, onde as agrotechs elas trazem cada vez mais inovação e tecnologia para o mundo do agronegócio. Isso é muito relevante, falando do tamanho que a gente tem do Brasil, os desafios e oportunidades que ainda tem nesse mercado. Então, a agrotech ainda também é um dos segmentos muito aquecidos e muito olhados. Fintechs é um dos segmentos aí mais desenvolvidos, falando do Brasil. Tem muitos investidores de fora do Brasil que olham para as startups brasileiras, porque nós temos realmente fintechs extremamente diferenciadas aqui dentro do Brasil, por realmente estar olhando por esse mercado, desenvolvendo ele bastante tempo. A gente tem outros segmentos, mas em especial falando também de saúde, health techs. Principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, ele foi um mercado que ele aqueceu muito e ele segue extremamente aquecido. Então, startups que estão ali trabalhando no segmento de saúde, elas têm também muito esse olhar de cuidado. E as food techs, que é quando as startups elas olham para o mercado ali alimentício, elas também têm um destaque cada vez maior dentro desses segmentos. Mas de toda forma, aqui na Angels a gente olha para todos os segmentos aí de mercado, a gente está
sempre esperando conhecer novos. E tem os que estão em ascensão, né, Camila? De games, esportes. Então, a gente tem aí algumas apostas para segmentos inovadores. São muitas possibilidades mesmo, né? Camila, tem startups que começam sem investimento nenhum, né? Vocês também ajudam essas startups na questão do plano de negócios para ela começar a desenvolver ou é mais na captação de investidores? Então, a gente entra na fase de aceleração de negócio. Antes dessa fase, quando ele está numa ideação, uma validação dessa startup, nós temos parceiros que nós podemos conectar. Então, quando você entra no mercado de inovação, empreendedorismo e startups no Brasil, nada mais é do que um grande hub, onde às vezes um player faz uma coisa, o outro player faz outra, mas de toda forma a gente está muito conectado. Então, se você tem uma ideia, quer validar, tem algumas dúvidas, pode estar ali se aproximando do nosso trabalho, porque a gente vai ali indicar parceiros, pessoas que estejam ali conectadas a esse trabalho, que possam estar auxiliando. E aí sim, quando você estiver mais pronto, mais preparado para o estágio que a gente está olhando de validação e de crescimento, né, de tração, a gente começa a auxiliar vocês com essa questão de captação de investimento para um crescimento mais exponencial, que as startups adoram falar essa palavra, que é o crescimento bem acelerado, seja de mercados, de negócios, de expansão. Sim, então a startup ela já tem que estar validada, né? O produto ou serviço dela já tem que estar validado para conseguir receber esse investimento. Mas em que patamar a startup tem que estar para conseguir ser acelerada? Então, ela já está normalmente com uma fase, às vezes, de 6 meses, 1 ano, 18 meses, rodando essa startup. Essa é uma média. A gente tenta, de alguma forma, trazer alguns números, mas, como eu falei anteriormente, startups, às vezes, são um estilo de negócio muito diferente. Porque, às vezes, aparece um investidor que coloca um valor muito superior ao que ela precisa e ela consegue acelerar muito rapidamente. Então, o que a gente olha mais ou menos é uma startup que já está rodando de 12 a 18 meses, tem um modelo voltado, às vezes, para a empresa, que a gente chama B2B, ou B2C, que é quando é Business to Consumer, que é quando ela vai para o consumidor final. Então, a gente olha esses tipos diferentes de modelos de negócio. A gente olha também para o B2G, que é Business to Government. Então, são diversos tipos de modelo que a gente olha aqui dentro da Angels Wallet. Mas, basicamente, a gente gosta de olhar para startups que estão minimamente com crescimento saudável e sustentável, que não estejam subindo e descendo, às vezes, os seus números, mas minimamente trazendo um crescimento ali que ela consiga se manter de forma sustentável, um crescimento que os investidores possam identificar, que estejam realmente trabalhando um modelo de negócio saudável, onde a gente identifique um potencial de crescimento. Às vezes, startups que trabalham em segmentos que já estão muito de uma forma saturada, é difícil ela inovar. Então, a gente vai olhar para isso. Um time experiente, uma validação já de mercado, um faturamento, uma base de clientes e o que ela pode crescer dentro desse mercado, que às vezes os concorrentes, outras startups já não tenham ali expandido. Então, qual que é o potencial que ela possui? E aí sim a gente colocar ali, às vezes, cheque de 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, conforme a necessidade também da startup. Porque é esse comum acordo. O que ela está precisando, o que a gente pode oferecer e o que faz sentido. Então, normalmente, sempre acontece essa conversa entre a startup, entre os interessados e os investidores, para entender o que naquele momento faz sentido. Porque, em troca desse dinheiro, ela vai ceder uma parte do equity. Então, dentro do capital social dela, ali dentro do cap table, ela tem 100% daquele negócio. É como se fosse uma pizza. E uma parte daquela pizza ela vai dar para o investidor em troca do dinheiro dela. Então, é muito importante também os empreendedores entenderem o que eles estão precisando de fato, porque eles, do outro lado, vão ter que ceder uma parte da empresa para esses investidores. E Camila, qual que é o resultado desse investimento para as startups? Perfeito. A gente tem diferentes estágios, então, de forma que quando entra esse valor, ele vai atingir, às vezes, setores e uma forma diferente das startups estarem crescendo. Então, quando você tem uma startup mais inicial, ela recebe um cheque mais robusto, consequentemente, isso vai ter mais resultado. Quando você está falando de uma startup que ela já está numa fase mais madura, ela quer crescer mais,
se ela receber um cheque maior também, ela vai conseguir crescer de uma forma bem exponencial e agressiva que nós falamos. Então, muitas das startups, dependendo do modelo de negócio, dependendo do segmento que elas estão, elas são mais agressivas. Outras, elas são mais conservadoras. Então, a partir do momento que entra esse dinheiro, dentro do contrato com o investidor, eles têm alguns prazos ali e também de reports, que a gente fala, né? Que quais são os resultados que está acontecendo. Eu coloquei R$1 milhão nessa startup. Será que aumentou o faturamento? Será que aumentou os clientes? Será que aumentou o time? Então, os investidores acompanham também para entender, está crescendo, não está crescendo? Se não está crescendo, o que está acontecendo? Porque tem o chamado Smart Money, que é quando, além do dinheiro, esses investidores eles ajudam com a experiência deles, com o auxílio que eles têm, essa expertise em negócios, para ajudar essas startups. Porque por muitas vezes são empreendedores jovens, empreendedores que não conhecem esse mercado, e aí os investidores entram, além do capital, com intelecto. Então, esse investimento, às vezes, ele vem muito mais pelo smart, muito mais pelo conhecimento, do que, de fato, do capital. Porque a gente tem também outras opções de conseguir esse capital, como em bancos e outros formatos, mas o diferencial do Venture Capital é isso. As experiências, os contatos, o networking, que esses ecossistemas que esses investidores vão fornecer. Então, o Smart Money é muito importante para os investidores, seja para um contato, para um cliente. Então, isso potencializa muito o dinheiro que está entrando, porque além do dinheiro, tem o Smart Money. Sim, muito legal. É um investimento além do financeiro, né? E Camila, o que acontece quando aquela startup que recebeu o investimento, ela não está se desenvolvendo, como você deu esse exemplo aí? O que esse investidor ele faz para ajudar essa startup? Ótimo. Eles fazem esse acompanhamento de forma recorrente, então, às vezes mensal, trimestral, então ele vai acompanhando a saúde dessa startup. Ele percebendo alguns sinais ali de alerta, alguns sinais vermelhos, eles, de alguma forma, já começam a tomar a iniciativa, entender. É na parte de gestão de pessoas, é na parte de tecnologia? Será que é a forma que eles estão muito apegados às soluções e tem que mudar essa solução, modelo de negócio? Será que não é o estado que você está trabalhando e tem que expandir para um outro estado? Então, neste momento, é papel do investidor de estar ali muito ativo e também do empreendedor, de olhar para o investidor e pedir ajuda também. Então, é uma via de mão dupla, onde o investidor se dispõe a ajudar, entende, dentro das possibilidades que ele tem, seja de contatos, de networking, como que ele consegue auxiliar essa startup, às vezes com mentorias, pessoas que ele conhece do relacionamento dele que pode estar auxiliando, seja na parte financeira, na parte de time, gestão de pessoas, como também da startup, levantar a mão e dizer, estou precisando de ajuda, eu preciso de atenção nesse lado, eu não estou conseguindo olhar para tudo. Porque, normalmente, quando a gente fala de startup, o time ele é muito enxuto, ele é muito reduzido. Então, às vezes, nem todas as pessoas do time têm aquelas habilidades necessárias. Então, é muito importante esse momento de mentoria, de auxílio desses investidores também que podem estar ali perto e auxiliando esse negócio no dia a dia. Camila, o investidor, então, ele se torna uma espécie de dono daquela startup, né? Já que ele faz todo esse trabalho de investimento financeiro, de orientação, de acompanhamento, não é isso? Pelo que eu entendi que você falou, é mais ou menos isso, né? Isso, ele fica muito próximo do negócio e conforme o tamanho de cheque, Camila, ele fica cada vez mais próximo. Então, se ele colocou um cheque menor, obviamente, ele vai estar um pouco mais acompanhando de longe, mas quanto maior for o cheque também, maior a vontade dele querer que aquele negócio dê certo, de ter maior aproximação. Tem investidores também que têm cheques menores, mas gostam de estar muito envolvido, gostam daquele segmento, às vezes trabalham naquele segmento. Exemplo de médicos. Existem muitos médicos que investem na área da saúde justamente para conseguir daqui a pouco ter aquela solução dentro da sua clínica, dentro do seu hospital. Então é muito importante também a gente, de alguma forma, dentro das startups, conseguir auxiliar de uma forma muito prática e próxima soluções que às vezes podem atingir o seu próprio mercado. Então, cada vez mais a gente vê pessoas que às vezes não têm conhecimento, não têm um conhecimento tão abrangente em investimento, mas gostam daquele segmento e entendem. Então, isso eles trazem o famoso Smart Money, né? É aquele conhecimento, aquela expertise que aquele empreendedor às vezes não tem, não possui, e às vezes ele é muito jovem ou está mudando, pivotando de área, e aí esse investidor ele pode auxiliar de uma forma bem prática no dia a dia, cada vez mais próximo, conforme o combinado que eles têm com a startup e conforme ali algumas cláusulas que eles estabeleceram nesse contrato.
Sim, com certeza. E esses empresários, né, empreendedores visionários que querem investir num determinado modelo de negócio, vocês também fazem a captação desses empreendedores? Sim, nós olhamos hoje para todos os dois lados desse perfil. Então, desde o empreendedor, a empreendedora que está procurando esse investimento, assim como a gente faz essa união, esse grupo, né, esse pool de investidores. Pessoas que às vezes são abertas à inovação, querem estar ali investindo nesse mercado. Então, hoje dentro da Andrews Wallet, nós fazemos essa união. Então, dentro da minha base hoje de clientes, eu tenho startups, investidores e investidoras. E cada vez mais é uma forma que a gente tenta de atrair essas pessoas para investir nesse mercado. Conhecer, entender que nós temos uma transparência nos números, nos resultados, que a gente tem ali uma série de documentos que nós compartilhamos dessas startups, nos investimentos, para eles terem essa confiança, para eles entenderem o que a gente está fazendo, qual que é o nosso trabalho e estarem investindo o seu dinheiro. Além de outras formas de investimento, que existe também a forma de investir em startups no Venture Capital. Sim. Camila, para a gente finalizar, que o nosso tempo infelizmente está chegando ao fim, uma dica rápida para aquelas startups que querem ser aceleradas, querem receber aí investidores. Perfeito. Dois pontos que eu sempre falo. Seja curioso, então procure, seja realmente uma pessoa aberta a conhecimento. Existem muitas pessoas envolvidas nesse mercado de investimento em startups e muitas abertas a ajudar. Então seja uma pessoa curiosa, vá atrás das informações e faça muito networking. É muito importante nos dias de hoje você se conectar com essas pessoas que estão envolvidas. Às vezes pode ser que ela não seja tua investidora, ela seja seu cliente, mas amanhã ou depois seja seu investidor. Então, quanto mais cedo você conhecer boas pessoas que querem ajudar o seu negócio, melhor vai ser para você. Então, seja curioso e faça muito networking nesse mercado. Isso com certeza vai ajudar o seu negócio a prosperar e realmente a se desenvolver. Muito bom! Eu conversei com a Camila Teles, Head da Andrews Wallet. Camila, muito obrigada por todas as dicas que você deu, viu? Muito obrigada, Camila. Foi um prazer falar com você. Prazer foi todo nosso. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui por sua companhia, sua audiência. Espero que o bate-papo hoje com a Camila tenha aí te inspirado, viu? A você acelerar a sua startup. E eu te vejo na próxima entrevista especial. Tchau!